Desaposentação. Muita gente nunca tinha sequer ouvido falar nesse assunto, né? Que chamou aí a atenção do país ontem, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o caso. Por 7 votos a 4, o STF barrou o aumento do benefício para aposentados que voltam a trabalhar e a contribuir com a Previdência. Sobre isso eu converso agora com o professor de Direito Previdenciário, José Antônio Cavalcante. Professor, muito bom dia, obrigado por ter vindo ao Primeiro Plano. Então, a gente fala sempre que o sistema é solidário porque todo mundo contribui para aqueles que precisam usar dos benefícios, né? Se o aposentado volta a trabalhar depois de aposentado com a finalidade de complementar a renda e ele volta a contribuir, então, com o sistema previdenciário, não seria justo o recálculo do benefício, professor? Este assunto ele está muito dividido, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Se nós formos pesquisar, e este trabalho eu tive que fazer durante a madrugada, porque sabia que hoje eu seria muito questionado devido à área que eu atuo, há opiniões divergentes, não é? A minha opinião pessoal é que o Estado, não é, com esta ação no Supremo Tribunal Federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal, se baseia no princípio da solidariedade. Você retorna ao mercado de trabalho, indiretamente você toma um posto de trabalho de uma pessoa jovem que poderia contribuir durante 30 anos, mulher, 35 anos, homem, mas esquece também o próprio Estado de cumprir um outro princípio de direito previdenciário constitucional, que é universal, que é o princípio da reciprocidade. Afinal de contas, este dinheiro não vai dar contribuição, que é o imposto, sim, não vai voltar para aquele segurado, não vai ter um benefício para aquele segurado. Então, se nós formos até ao artigo 195 da Constituição Federal, lá está dito que não incidirá contribuição sobre os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Então, se eu não vou contribuir após a minha aposentadoria, também é muito injusto que, após a minha aposentadoria, eu volte a trabalhar e volte a contribuir, porque aquela contribuição não vai me servir de nada. Tá aí, agora, existe aí a AGU, né, e tá vendo uma forma de entrar com uma ação para fazer com que os benefícios, os recursos que já foram pagos, eles sejam restituídos. Professor, o que o senhor pensa a respeito disso? Isso não fere, de repente, aí algum princípio, então, constitucional, uma vez que o dinheiro já entrou? Aquele dinheiro já foi gasto e aí você junta tudo que já existiu do aposentado, que já foi pago, baseado em uma lei vigente, né, em uma decisão vigente, e agora ele tem que devolver tudo? Ainda não saiu, Regiane, vamos dizer assim, ainda não foi elaborado, né? O acordo ele não foi lavrado ainda, nós não sabemos detalhadamente o reflexo que isso vai ter para o campo previdenciário e para, claro, aquelas pessoas que estão envolvidas na temática. Mas, partindo da sua colocação muito inteligente, né, aquele aposentado que fez o recálculo do valor da sua aposentadoria com base no instituto jurisprudencial chamado desaposentação, ele não recebeu nada ilegal. Ele pediu na justiça, a justiça determinou ao INSS, tá, que o desaposentasse, depois determinou ao INSS que aposentasse novamente. Foi a justiça que determinou um novo cálculo para aquela aposentadoria e aquilo, na minha visão, se torna prestação alimentícia, prestação alimentar. Você não devolve aquilo que é para a sua subsistência. Existe esta pretensão da AGU de entrar com ação de cobrança para receber aqueles valores que foram aumentados, ou seja, saiu de 10 para 15 a aposentadoria, então eu quero aqueles 5 durante o tempo até, como você disse, o dia da lei, né, que é da lei não, da decisão do Supremo, da medida que estagnou aquele valor. Eu acho uma coisa que a gente não deve nem pensar, porque fere também o princípio do recebimento da boa-fé. Ninguém pediu nada que a própria justiça e o próprio INSS não fizesse dentro da lei. Então eu não posso devolver aquilo que eu recebi, teoricamente, legalmente falando, por força da justiça. Então, federal. Se não existe ilegalidade, não tem como esse ato ser anulado, né? Agora, me parece que a decisão do Supremo partiu de uma questão muito econômica, de análise do cenário nacional, em virtude, por exemplo, que a desaposentação geraria aí um impacto nos cofres públicos de 7 bilhões e 700 milhões. Então, me parece que essa decisão foi tomada também com base nisso aí.
Mas o Supremo não deveria arbitrar apenas com base na lei e na própria Constituição a quem ele deve resguardar? Sim, o nosso entendimento é que não há o princípio que o governo, o Estado, vem se preocupando através dos seus advogados da União, é que havia o desequilíbrio do ponto de vista financeiro e atuarial. Aí a gente faz uma pergunta bem básica assim, bem simplesinha. Bom, eu tive o valor da minha aposentadoria reajustado por quê? Porque eu paguei. Porque eu trabalhei. Eu tive o meu valor da aposentadoria reajustado por quê? Porque paguei sobre um nível muito maior do que aquele que eu já tinha pago, mulher 30 anos e homem 35 anos. Aí eu pergunto, onde é que vai gerar esse déficit que eu vou receber uma nova aposentadoria com base num novo salário de contribuição, que é fruto de uma média aritmética de 1994, por força de uma lei de 1999. Eu não enxergo bem por este prisma. Acho eu que é mais, vamos dizer assim, uma forma de evitar que o trabalhador aposentado vá novamente concorrer no mercado de trabalho, para que se chegue com segurados novos com um tempo bem maior de contribuição. Mas aí é simples, faz como na França, como em outros países. Você diz, olha, uma vez aposentado, está aposentado, você não pode voltar ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, você castrar, não é? A saúde, castrar a vivacidade, castrar a inteligência, castrar o poder que a pessoa tem de trabalhar, de produzir, porque se aposentou, é uma coisa também impensável. Então a gente precisa refletir muito, estou ansioso, como essa decisão vai ser lavrada, como ela vem para que seja aplicada. Mas não vejo um desequilíbrio financeiro atual tão acentuado, ou talvez nenhum, como prega o governo. É uma opinião pessoal, como você disse, você entra nos sites, você entra nos jornais. Eu tive que fazer isso bem cedinho hoje, né? O telefone não para de tocar. E você encontra opiniões de todas as formas. Opinião, né? Cada um tem a sua. Agora, baseada em que é que são elas? E eu quero mais dar um dado a você. Não adianta alguém se desaposentar e não contribuir com um salário de contribuição no teto por 5 anos para frente e pedir um recálculo da aposentadoria. Não vai surtir efeito, porque é uma média aritmética. Sim, 5 anos, então, nisso aí vai ser muito pouco. No mínimo 5 anos pagando num nível máximo para que você possa aumentar um pouco o valor mensal da sua aposentadoria. Então, eu acho que é mais um exagero, eu acho que é mais uma decisão momentânea do ponto de vista econômico, do ponto de vista que a crise que o Brasil enfrenta. Eu acho que é mais uma decisão, desculpem, mais com viés político do que com viés, mesmo assim, não é da legalidade, mas com viés dentro do próprio direito técnico previdenciário. Eu não tenho dúvida disso, de que passa pela questão política, sim, professor, não tenho dúvida. E a gente tem visto muito o judiciário legislando também, isso tem sido causa de muita crítica e polêmica também, né? O senhor precisa, eu vou sugerir que o senhor vá dar uma consultoria ao pessoal do Supremo. Mas, professor, vamos voltar. Falando um pouquinho de Previdência, muita gente tem dito que a Previdência quebrou. A gente sabe que quando abarcou a assistência social, os números acabam mudando um pouquinho em virtude da assistência. Mas a Previdência, já que ela é contributiva, ela é solidária, ou seja, todo mundo paga mesmo que não use. Então, assim, perfeito. É verdade essa história de que a Previdência vai quebrar ou está quebrada? Porque eu tenho ouvido muita gente dizendo, olha, está quebrada, vai faltar dinheiro. Mas eu também escuto gente dizendo que não está quebrada. Qual a sua posição sobre isso? É muito simples. O mês passado houve um dia de debates no Tribunal de Contas do Estado, aqui promovido pelo Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, e nós tivemos representantes do Ministério da Previdência Social, hoje não mais Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, mas para que o povo entenda, Ministério da Previdência, sabendo que não existe mais no papel. E ele, na palestra dele, ele foi enfático, ele disse aquilo que eu já sabia, que eu já há algum tempo pregava, é que a Previdência Social urbana, ela é superavitária, ou seja, nós que estamos aqui no estudo, que contribuímos mensalmente para a Previdência Urbana, ela é superavitária. Agora, tem um problema, que é um agravante, que são os benefícios rurais. E certa vez eu estava em Brasília, eu muito jovem, todo jovem é impetuoso, hoje eu uso mais a ponderação, fico mais relutando para não dizer as coisas, e eu disse naquela época que com um decreto com 2 linhas eu resolveria o problema. Bastaria que os benefícios rurais, onde tecnicamente, onde legalmente
aquele trabalhador, ele deve contribuir, mas ele não contribui, não tem uma forma de cobrança, passe a contribuir ou passe, se for necessário, aquela conta para a União e não para a Previdência Social. Então, a grande realidade é que o trabalhador urbano sustenta a população rural. Por que não contribuir, tipo, Não como um contribuinte individual, por exemplo? Poderia? Tá. Existem dois problemas. Primeiro, é que eles são menos favorecidos do ponto de vista, vamos dizer assim, do conhecimento. Sim. Você chegar e dizer a uma pessoa lá da área rural, que nunca saiu de lá, um agricultor, que ele vai pegar uma guia da Previdência, que ele vai pagar, que ele vai preencher com o código tal, isso fica muito difícil. Verdade. Né? Fica muito... E o segundo ponto é que não há como o governo controlar, como o governo saber quem é agricultor, quem produz, quem não produz, quem compra, porque a lei 8.212, que é a lei de custeio, só para terminar, ela diz que esta contribuição é obrigação de quem compra, ou seja, alguém que vai comprar o milho, o arroz, o feijão, o queijo, o leite, ele tem que tirar uma contribuição daquele que vendeu e recolher em nome dele, como a sua empresa recolhe a sua no final do mês. Há certos entraves, mas agora dizer que a Previdência está quebrada não está. A Previdência tem superávit urbano, não foi dito por mim, foi dito por uma autoridade da Previdência, que eu vou, igual o vereador anteriormente, preservar o nome, senão complica, que essas coisas chegam lá em Brasília rapidamente. Professor José Antônio Cavalcante, especialista e professor de Direito Previdenciário, trouxe aqui os esclarecimentos para a gente. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e as portas do Primeiro Plano estão abertas para o senhor. E eu estou sempre às ordens. Muito obrigado. Pessoal, eu fico por aqui agradecendo sua companhia. Espero que você tenha gostado do bate-papo. É muito esclarecedor. E amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã, combinado? Nosso encontro já está marcado. Beijo grande, até lá, fica com Deus. E também fica agora com ele, Cacá Barbosa. Eu falo